Boa noite a todos. Olha aí, ó. Boa noite você também que está nos acompanhando aí das redes sociais. Obrigado, pastor. Eu vi que tem gente acompanhando aí de todo o Brasil a nossa transmissão. Tem uma galera bonita aqui de lenço. Isso aqui que é importante, isso aqui é legal. E eu vi que tem gente de Minas Gerais, eu vi que tem gente... Minha família está assistindo lá da Bahia. E a minha irmã disse assim, ó, eu quero minhas 3 figurinhas para colocar lá no meu álbum de figurinhas. Assim, ó, tentar mandar para você, mana. Mas que legal, que bom ter você aqui. Que bom você ter vindo. Eu sei que segunda-feira é o Dia Nacional da Preguiça, né assim? É o dia que a gente está mais devagar, volta a semana, volta os trabalhos, aí dá aquela vontade de ir para casa, esticar as pernas, deitar um pouquinho. Mas que bom que você veio, que bom que você está aqui. É uma alegria muito grande ter você com a gente nessa noite especial, porque a gente tem preparado tudo com muito carinho para você. E olha, se você está nos acompanhando aí pela transmissão, deixa eu te contar um negócio. 7h15, a gente começa uma live ali, um bate-papo antecipado. A gente tem respondido algumas perguntas inclusive que você aí pode estar fazendo no chat. E aí a gente tem uma galera, nossa equipe da transmissão aqui da Central de Curitiba, eles ficam anotando ali as perguntas, porque durante a semana, todos os dias, 15 minutinhos antes do nosso programa, 7h15, a gente senta ali, bate um papo, a gente responde algumas perguntas. Hoje eu já respondi algumas perguntas e eu quero, quem sabe, responder as tuas perguntas também. Então, manda a tua pergunta no chat para você estar ali sabendo 15 minutinhos antes de tudo que a gente está preparando aqui com muito carinho, tá bom? E para você que está aqui, quem está aqui tem um pouco mais de privilégio, né? Participa do sorteio, né? Participa aqui do louvor junto com todo mundo. E deixa eu perguntar aqui, quem quer ganhar uma camisa da nossa Semana Team? Quem quer ganhar a camisa? Então, presta atenção. Vou fazer uma pergunta. O primeiro que chegar aqui e responder corretamente, leva a camisa da nossa Semana de Oração Team. Valendo nossos adolescentes e juvenis aí, tá? Porque semana é para eles. Então, prepara aí, gurizada. Tem que responder bem certinho. Já tô vendo gente sentando na ponta do banco. Olha aí, ó. Pergunta. Presta atenção. Ontem a gente falou de uma personagem bíblica. Qual é o nome da personagem e onde está a história dela? E aí, vem. Não. Quem foi a personagem bíblica de ontem? E como é... Aí, ó, chegou aqui. Esther. Ontem não foi Esther. Foi quase Esther, um pouquinho antes dela. O livro foi Esther, mas foi... O livro foi Esther, acertou? Mas foi O nome dela? foi a mulher que... Olha ali, chegou um correndo. Como é o nome dela? Vasti, aí. Tu é o? Andrés. Parabéns, Andrés. Aí, ó. Ficou ligado? Presta atenção. Tá vendo como é que funciona? Quem fica ligado ganha brinde. Se você não veio, é fácil. É só vir amanhã, presta atenção. Hoje a gente vai fazer umas perguntinhas. Então, ontem a gente falou sobre a Vasti, né? Tá lá no livro de Esther. A galera falou Esther, é verdade. O livro acertou, mas o nome foi a Vasti que a gente falou hoje. Ontem, né? Mas hoje eu quero falar de um meme que pode ser que para alguns não sejam tão conhecidos, mas é um meme que eu acho muito engraçado. Galerinha aí já colocou ali. Hoje eu quero falar de um meme que pode ser que muita gente não conheça, mas é um meme engraçado e a gente vai tirar algumas lições dele. Deixa eu passar aqui. Opa! Vamos lá, vou tentar introduzir antes disso. Em 2005, a Cartoon Network, aquele site, né, aquele canal de desenhos animados, de séries de desenhos e animes e tal, lançou uma série voltada principalmente para o público infantil. E essa série, a princípio, não fez muito sucesso aqui no Brasil. Mas durante a pandemia, ela estourou bastante por causa da figura de um personagemzinho. Esse desenho infantil é o Pocoyo. Não sei quantos de vocês conhecem. É um desenho para crianças pequenininhas, né? Ali, as crianças que ainda estão na idade pré-escolar.
É um desenho muito infantil. O Pocoyo, ele ensina coisinhas muito bobinhas para as crianças, ou melhor, bobinhas não, né? Ele ensina as coisas de maneira muito educativa para as crianças. Então, tem as aventuras ali do Pocoyo, pode mostrar ali, ó. Tem as aventuras deles ali com os amigos. Ele tem os amigos ali, ele apronta. E só que durante a pandemia, a figurinha do Pocoyo se tornou viral por causa de uma pose e de uma fala dele. Que é a fala que ontem, inclusive, eu vi no Twitter. Ontem à noite eu cheguei aqui, fui dormir e tal, fui mexendo ali no Twitter e tal, e vi a galera falando, mostra na tela, cadê? Vai para onde? Não sei quantos de vocês já viram esse meme, mas esse meme, ele estourou durante a pandemia. E é justamente essa, a figura do Pocoyo, com a mãozinha na cintura e perguntando para a galera, vai para onde? Na verdade, o meme estourou mesmo entre dezembro de 2019 e começo de 2020, quando os Estados Unidos ameaçou entrar em uma guerra contra o Irã. E aí o presidente da República resolveu se pronunciar um pouco e parecer que ele ia entrar meio que no conflito. Aí a galera foi e começou a publicar. Coloca pra gente aí, ó, no telão, para o pessoal aqui ver. A galera começou a publicar assim, ó. Ô presidente, para onde é que o senhor vai? Conflito entre Estados Unidos e Irã ou Brasil? Aí, ô Brasil, onde é que você vai? Os brasileiros lá, tem até a figurinha aqui no canto, ó, do Pocoyo com tipo um chicote na mão e tal, dizendo assim, ô presidente, aonde é que a gente vai? E viralizou toda a situação durante a pandemia. Aí saiu ali a figura do Pocoyo com a máscara no rosto, obrigado. Saiu ali a figura do Pocoyo falando sobre diversas coisas. A galera durante o carnaval de 2020 começou a espalhar nas ruas ali a figurinha do Pocoyo perguntando, vai para onde, vai para onde? E até fantasia surgiu do Pocoyo, rolando ali pela internet, a galera explodindo, justamente porque, como foi bem na época ali do auge da pandemia, né? A galera estava muito preocupada do contato, não vai ter festa, e o meme do Pocoyo, o meme do vai para onde, explodiu na internet. Mas quando eu ouço essa frase, o vai para onde, eu só lembro de uma pessoa. Sabe de quem que eu me lembro? Dessa mulher aqui que está me assistindo agora. Coloca na tela. Dona Elza, minha mãe. Para quem não conhece, essa aqui é a Dona Elza. A minha mãe, que deve estar me assistindo lá na Bahia agora, que a minha irmã mandou aqui no WhatsApp dizendo que já estavam acompanhando hoje. E aí, quando eu ouço a frase, vai para onde? Eu só lembro da minha mãe desse jeito. Coloca na tela aí para mim. Só lembro da minha mãe, que rufem os tambores, coloca aí. Só lembro da minha mãe assim, ó, segurando a cintura e dizendo, vai para onde? Quando eu era guri, eu morava num condomínio, e lá no condomínio a gente brincava muito durante a noite, assim, era muito comum a gente sair, e toda vez que eu estava me preparando para sair, minha mãe sempre perguntava, ô Dion, minha mãe chama de Dion, né? Ô Dion, vai para onde? E eu dizia, não mãe, eu vou aqui na rua brincar com os meninos e tal. Não importa o que eu iria fazer, minha mãe já sabia para onde eu ia, mas parece que ela tinha a curiosidade, o gosto de dizer assim, ô Dion, aonde é que você vai? E vamos ser sinceros, é justamente na adolescência que surgem os maiores conflitos entre pai e filhos. Vamos ser sinceros, é justamente nessa fase que a gente muitas vezes mais briga com os nossos pais. Parece que eles não entendem a gente, parece que eles não querem ouvir o que a gente pede, ou parece que eles dizem não para a gente de pirraça. Porque não importa o que a gente faz, eles sempre parece que arrumam um meio para conflitar entre a gente. Só que na verdade não deveria ser assim, né? A Bíblia diz que a gente deveria ter uma harmonia entre pais e filhos. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu resolvi fugir de casa. Olha a minha ideia, olha a cabeça. Eu era guri, tinha lá meus 14 anos.
E aí minha mãe nem sabe dessa história direito, acho que ela está descobrindo pela primeira vez. Eu acho que eu tinha brigado em casa, não lembro direito o que tinha acontecido e tal. E aí eu disse assim, vou fugir de casa, vou morar na rua. Aí eu fui lá, peguei uma bagzinha, uma mochila, botei ali uns 2 pacotes de biscoito, botei um livro, botei uma garrafinha de água e saí, fui embora. Sem dizer para minha mãe direito para onde é que ia. Minha mãe acho que nem percebeu. Perto da minha casa tinha uma pracinha, uma praça, né? E aí eu fui ali para aquela praça, lembro perfeitamente, sentei no banco da praça, a fome começou a bater, comi o meu primeiro pacote de biscoito, tirei o livro da mochila, comecei a ler o livro, o tempo foi passando, senti fome de novo, comi o segundo pacote de biscoito, a boca ficou seca, tomei a garrafinha de água, voltei a ler o livro. Na época não tinha celular, né? Hoje a gente vai para a praça e fica ali, quem sabe, o dia todo, porque tem o celular com a internet ali mexendo. Mas na minha época, eu não sou tão velho assim, mas não tinha essas coisas. E eu lembro que a fome bateu, o sol foi se pondo, a noite foi chegando, e aí eu disse assim, não tenho para onde ir, não sei o que vou fazer, quer saber? Vou para casa. E eu cheguei em casa, dei boa noite para minha mãe, como se nada tivesse acontecido. E minha mãe tratou como se nada tivesse acontecido. Nem sei se ela sabia dessa ocasião ou desse fato da nossa vida. Mas a verdade é que é justamente na adolescência que surgem os maiores conflitos. Eu às vezes converso com muitos pais e eles dizem assim, pastor, eu não consigo entender o meu filho. A gente não consegue conversar direito. Parece que a gente fala linguagens diferentes. Parece que a gente fala coisas diferentes. Por outro lado, às vezes a gente conversa com os adolescentes e eles dizem assim, mas minha mãe é muito chata, né? A linguagem deles, minha mãe é chata. Meu pai às vezes é insuportável, não quer me dar as coisas, não permite que eu faça nada. Meu pai não deixa que eu faça as coisas do jeito que eu quero, não deixa eu sair à noite quando eu vou com meus amigos para o shopping. Meu pai não deixa eu ir na casa de alguém, bater um papo, fazer um trabalho. Eu só tenho que fazer trabalho no colégio, porque meu pai não deixa eu ir para casa de ninguém. E vamos ser sinceros, essa é a época de maior conflito entre pais e filhos. Essa é a época que parece que a gente não se entende direito. E aquele mandamento bíblico do honra teu pai e a tua mãe, parece que não faz muito sentido. Mas eu quero compartilhar com vocês hoje uma história. E eu sei que alguns perguntaram assim, pastor, tua esposa vai terminar a história, vai contar a história da acarajé? Depois eu explico para vocês a história da acarajé. Mas eu quero contar uma história. Eu estava no primeiro ano de teologia, eu tinha 19 anos. Acho que eu tinha 19 anos. Eu fazia estágio numa igreja lá em São Paulo. E todo sábado à noite a gente saía, se reunia assim com a galera. E, gurizada, presta atenção que essa história é para vocês. E eu lembro que eu estava indo para o estágio, era agosto, mais ou menos. Eu tinha terminado de ver a minha mãe na colportagem. Minha mãe foi para a casa da minha avó, lá em Campina Grande, na Paraíba. Eu fui ver a minha mãe lá. E aí eu disse assim, estava indo para a colportagem quando eu recebi a ligação do meu pai. Meu pai me ligou e disse assim, Dion, como é que você está? Eu estou bem. Só que, primeira coisa que eu achei muito estranho, porque meu pai não era de me ligar. Eu sempre ligava para eles e muitas vezes eu primeiro falo com minha mãe para depois falar com meu pai. E aí, ele disse assim, eu estou te avisando que a tua mãe está indo agora para o Hospital Geral de Camaçari. Aí eu, o que foi que aconteceu? Minha mãe está bem? Aconteceu alguma coisa? Aí ele disse assim, não, a gente não sabe, eu acho que ela teve um derrame. Ela não consegue mexer as pernas direito. Mas está tudo bem, não se preocupa. A gente está acompanhando tudo e ela está bem. Quando meu pai disse aquilo, ele me passou uma segurança. Olha, está tudo bem. E eu fui continuar vivendo ali, fazendo as atividades que eu ia fazer. Mas na verdade minha mãe não estava bem. E depois fizeram um exame nela
tiraram, na verdade, nesse hospital não tinha como fazer o exame, e aí levaram ela para um hospital em Salvador, Camaçari, Salvador, são uns 30 quilômetros de distância, mais ou menos. Levaram ela para Salvador, e lá em Salvador fizeram esse exame, e aí eles descobriram o que na época era uma síndrome muito rara, uma síndrome chamada Guillain-Barré. Hoje é uma síndrome um pouco mais famosa, porque uma das consequências da chikungunya não, daquela outra doença, tem a dengue, a chikungunya, que estava dando problemas nas crianças. Uma das consequências do Zika vírus é justamente o Guillain-Barré. Mas isso aconteceu em 2013. Na época, não era uma síndrome que a comunidade médica discutia bastante, não era algo que todo mundo estudava. O que é essa síndrome? A pessoa, ela vai, resumindo assim, numa linguagem não muito técnica, né? Ela vai parando os movimentos do corpo. E foi isso que aconteceu com minha mãe. É uma doença autoimune. Até hoje os médicos nunca souberam dizer assim, o que gerou isso na minha mãe. Mas minha mãe começou a perder os movimentos das pernas, e isso foi subindo. Então minha mãe foi perdendo os movimentos das pernas, depois ela foi perdendo dos braços, e aí nisso ela foi internada num hospital lá no subúrbio de Salvador. E aí, olha só o que acontece. Meu pai não me contava nada. Meu pai dizia assim, eu sempre que ligava, ele dizia assim, não, tua mãe está bem. Olha, a gente está aqui no hospital, mas eles estão investigando. Tua mãe está muito bem, não se preocupa. E eu fui vivendo a minha vida lá em São Paulo, na época que eu estava no colégio, como se realmente minha mãe estivesse só com algum problema, mas nada muito grave, algo que rápido fosse solucionar. Foi quando minha mãe foi entubada, minha mãe foi sedada e ela foi para a UTI. E meu pai não me contou isso. E eu continuei em São Paulo como se nada tivesse acontecido. Era um domingo à noite, quando uma irmã da igreja me ligou, e a irmã da igreja disse assim, e aí, Dalmo, tudo bem? Eu, oi, tudo bem e tal. Quando é que você vai vir aqui na Bahia? E eu disse assim, eu acho que eu só vou em dezembro e tal, porque estou na época das provas aqui, daqui a 2 semanas vai começar as provas, e a gente já está estudando aqui e tal. Esse ano eu tenho algumas matérias que são meio complicadas, eu preciso estudar bastante. Acho que eu vou em dezembro. E aí a irmã me disse uma frase que ela não foi muito sábia na hora, mas aquela frase foi preciso. Ela ligou para mim, né, ela disse assim, ô Dalmo, ou tu vem ver a tua mãe agora, ou quando tu vier, ela já vai estar morta. Aquilo me assustou assim, de maneira muito grande, né? Porque eu fiquei assim, como assim? E aí ela disse assim, a tua mãe está quase morrendo. A tua mãe está sedada, ela está na UTI, ela foi entubada, e os médicos não sabem se ela vai ter muitos dias de vida. Ali eu me desesperei, né? Ali meu chão foi embora. E eu lembro que eu entrei no site da companhia aérea, comprei a passagem para o dia seguinte. Aí a passagem era para o final do dia. Eu fui na faculdade de manhã, conversei com os professores, conversei lá com a secretaria do curso, disse assim, olha, eu vou ficar uns dias fora, não sei o que vai acontecer, minha mãe está doente, orem por mim. E eu lembro que o Brasil inteiro na época orava pela minha mãe, assim, no sentido de que eu compartilhei isso no Facebook e muita gente foi orando e tal. E gurizada, quando eu cheguei lá, eu vi uma coisa que eu não queria ter visto. Quando eu cheguei lá no hospital, fui para Salvador, minha irmã na época era pequena, ela também era adolescente, tinha 13, 14 anos. A Paula, o nome dela. E engraçado que a minha irmã, ela ficava isolada. Ela não chorava na minha frente, ela não demonstrava o que estava acontecendo, parecia ser forte. Meu pai tinha saído do emprego e para ficar praticamente cuidando da minha mãe em tempo integral, ele não deixou ninguém dormir com ela. Eu cheguei lá,
os dias que eu fiquei lá e semanas que eu fiquei, só ele dormia com a minha mãe. Eu ia, voltava para casa todos os dias e ele não deixava eu dormir com minha mãe. Mas a cena assim mais forte foi quando eu cheguei na UTI, né? Eu lembro que eu entrei na UTI, tinha várias cortinas assim, vários espaços. Botei aquela roupa, luva, máscara e tal, não sei o quê. E eu vi a minha mãe de um jeito que eu nunca queria ter visto. A minha mãe estava numa maca. A minha mãe tinha um tubo que saía assim da garganta dela, né? Ela tinha feito uma traqueostomia. Minha mãe estava com cabelo assim. Minha mãe é muito vaidosa e estava com o cabelo todo bagunçado, as unhas por fazer. Minha mãe estava mais magra, já fazia umas 3 semanas que ela estava internada. E ali eu lembro que a única coisa que eu soube fazer foi chorar. Eu lembro que eu ajoelhei ali no pé da maca, porque eu não queria que minha mãe me visse chorando. E eu me ajoelhei ali no pé daquela maca e eu chorei. E eu lembro que eu perguntava muitas vezes assim: Deus, por que isso está acontecendo? Eu larguei tudo para fazer teologia. Eu estou lá em São Paulo para ser pastor, para cuidar da tua igreja. Olha o que o Senhor está fazendo com a minha mãe. Eu questionei a Deus naquele momento, né? Olha o que o Senhor está fazendo com a minha mãe. Minha mãe está aqui quase morta. E minha mãe não, como minha mãe estava sedada, minha mãe não respondia, não falava. E eu lembro assim perfeitamente que aqueles primeiros 30 minutos eu só chorava no pé da cama da minha mãe. Minha mãe não se lembra disso, porque aí, obviamente ela estava sedada. E eu lembro que eu levantei, enxuguei, peguei um pouco de hidratante, passei nas mãos dela, passei no rosto, né? Tentei ajeitar ali o cabelo dela, tentei falar com ela. Ela abria um pouco os olhos, mexia, mas ela não tinha muita consciência do que estava acontecendo. E amigos, assim, foram dias terríveis na minha vida. Meu pai não se expressava muito, também estava sofrendo. A rescisão que ele tinha da empresa estava indo embora, porque todo dia indo para o hospital, voltando para o hospital. E minha mãe, graças a Deus, ficou internada pelo SUS, era um hospital de referência, mas minha irmã tinha 13 anos, também chorava o tempo todo, mas não chorava na minha frente, chorava escondido, e a gente ficava ali naquele conflito dentro de casa, e cadê a nossa mãe, cadê a minha mãe, cadê a minha mãe? E ali eu tive que ser forte naquele momento, porque eu tinha que ser forte para o meu pai, eu tinha que ser forte para minha mãe. Foram dias assim muito difíceis. Eu lembro disso. Minha mãe, certo dia, teve 2 paradas cardíacas na mesma noite. Tiveram que reanimar minha mãe 2 vezes. Ela tinha 2 tratamentos. Ela podia ter feito, não vou lembrar o nome direito, plasmaferese, que é trocar todo o sangue do corpo, algo do tipo assim, porque ia retirar aquilo que estava agredindo ela. Ou ela podia tomar uma medicação lá, que assim, era uma medicação que servia para um monte de doenças, mas ao mesmo tempo era uma medicação muito cara. Então, o governo lá do estado, eles não queriam dar aquela medicação, porque era um negócio muito caro. E aí minha mãe tinha ainda ali, quem sabe, uma outra solução, mas o hospital que ela estava não fazia aquele procedimento e tal. Eu sei que meu irmão, na época, fazia direito e entrou no meio e fizeram uma denúncia lá no Ministério Público. E Deus foi muito bom, porque eles conseguiram a medicação para minha mãe. Minha mãe tomou aquela medicação, eu acho que, se não me engano, 1 dose só, e minha mãe foi melhorando. Minha mãe despertou, tiraram a sedação dela. Nessa época eu já tinha voltado para São Paulo. E eu fui acompanhando a minha mãe, porque, como eu disse, meu pai não me contava muitas coisas, né? Eu tenho aqui algumas fotos. Eu não tenho fotos da minha mãe na UTI, a gente não podia tirar foto nesse momento. Mas
aqui está a minha mãe. Eu trouxe aqui algumas fotos para vocês compartilharem. Tomara que ela não se fique constrangida por isso. Mas, pode colocar ali no telão. Aqui a minha mãe, ela começou aos poucos, saindo... Opa, acho que alguém tem que passar... Aí, agora foi. Minha mãe é dona Elza aqui, ó, que já tinha mostrado uma foto para vocês. Aqui minha mãe já começou a sair do quarto para fazer as fisioterapias. Aos poucos ela foi voltando a ter os movimentos, né? Esse homem que está aqui de costas é o meu pai, ali está a fisioterapeuta. Pode ver que aqui tem um curativo, porque justamente minha mãe... vou ficar aqui. Porque justamente a minha mãe, ela... tinha, né, a traqueostomia, tinha um tubo que saía daqui, que era para a respiração dela. Como eu disse, ela teve paradas cardíacas e tal. E aqui tem mais algumas fotos da minha mãe. Aqui é na porta do hospital. O hospital ele fica bem de frente para o mar, assim, né? Tem uma avenida, tem algumas casas e tem o mar. E meu pai dizia que minha mãe pedia para ir ver o mar. Eu quero muito ver o mar, eu quero muito ver o mar. E aí meu pai levava ela algumas vezes ali na recepção do hospital, e eles não autorizavam ela a sair, porque ela estava com o imunológico baixo, mas ela ia ali quase todo dia, justamente para poder fazer a fisioterapia, e recuperando os movimentos e tal. Aqui foi a primeira vez que minha mãe saiu, pelo menos ali na área externa do hospital, no estacionamento, né? E vou mostrar outras fotos da minha mãe depois, mas... Pode ver ali, ó, minha mãe não está com as unhas muito bonitas, minha mãe não está com o cabelo arrumado, minha mãe é muito vaidosa, minha esposa conhece e tal, mas a minha mãe estava se recuperando, e aquilo trazia um alívio muito grande para mim. Aqui tem uma foto dela dando os seus primeiros passinhos, ali sozinha, e ela começou a fazer a fisioterapia, ela começou a se levantar da cadeira sozinha. Pode colocar ali para a galera ver. Vou ficar parado, prometo. E ali ela começou a fazer a fisioterapia todos os dias. Eu ia acompanhando pelas redes sociais, ligava para meu pai todo dia, ia pesquisando o que estava acontecendo, ia pesquisando o que tinha que fazer, como é que eu podia ajudar a minha mãe. E aqui tem uma foto dela fazendo ela se levantando da cadeira, tentando fazer a fisioterapia, aos poucos ali, buscando, né, cada dia evoluindo. No mês de dezembro, 3 meses depois de tudo isso, né, minha mãe foi para casa. Está aqui uma foto da minha mãe, primeiro dia da minha mãe em casa. Minha mãe foi recuperando os movimentos. Minha mãe paralisou todo o corpo. Minha mãe ficou imóvel. E aqui minha mãe foi para casa, falava com dificuldade por causa da traqueostomia. Deus foi abençoando a gente de outras formas. Ela precisava fazer a fisioterapia. E aí uma clínica particular lá de Camaçari, da cidade onde a gente morava, meus pais ainda moram lá, cedeu para minha mãe a oportunidade de ela fazer fisioterapia. Então ela fazia fisioterapia toda semana, como era preciso, de graça. Deus assim foi realmente muito bom com a gente. Minha mãe foi melhorando com o passar do tempo. Minha mãe tem suas limitações. Minha mãe ficou com, vou dizer com sequelas, mas minha mãe ficou com alguns resquícios daqueles 3 meses, né, que ela ficou internada. Então, minha mãe toma algumas medicações, problemas de pressão, problema do coração. Minha mãe tem algumas limitações motoras. Então, por exemplo, minha mãe, ela não pode andar muito. Se ela anda bastante, se ela anda um trajeto longo, ela se cansa muito fácil, as pernas começam a ficar fracas. Até pouco tempo ela não conseguia. Minha mãe voltou a fazer crochê, ela amava fazer crochê, ponto russo, e até pouco tempo ela não conseguia nem fechar assim a palma da mão direita, sabe? E esse ano minha mãe veio me visitar lá em Porto Alegre. Está aqui uma foto da nossa família. Aqui a foto da minha mãe no canto, lá na minha formatura. Minha mãe viajou para São Paulo, superou o medo de avião dela, viajou para São Paulo, foi lá para a minha formatura. Ali no meio tem uma foto da nossa família, tem meu sogro, minha sogra, minha irmã, minha mãe, e ali está minha mãe. Minha mãe, como eu disse, é uma mulher muito vaidosa, tá lá. Minha mãe agora está nas redes sociais. Minha mãe agora tem até Instagram.
Dona Elza Costa lá, está no Instagram lá. E ela posta suas fotinhas nas redes sociais, manda foto pra gente lá, quando faz o cabelo, quando faz as unhas. Minha mãe, assim, hoje tem muita saúde. Veio aqui, a gente viajou com ela, a gente foi para Bento, a gente foi para Gramado. Mas uma coisa eu aprendi com isso, e é justamente essa lição que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Não é que eu não dava valor para minha mãe, eu sempre dei muito valor para minha mãe. Minha mãe sempre foi meu porto seguro. Mas quando eu tive o choque de quase perder a minha mãe, quando eu senti que se passasse mais algum tempo eu não teria minha mãe, eu fui realmente dar valor, ou mais valor para quem ela era. Eu não sou o melhor filho do mundo, mas eu busco ser o melhor filho do mundo. Eu não sou o filho que liga todo dia, sabe? Eu não sou o filho que está o tempo todo ligando. Mas toda vez que eu ligo para minha mãe, eu digo que amo ela. Porque assim, mãe, te amo. Quando eu vou lá para a Bahia, para casa da minha mãe, dos meus pais, minha mãe é aquela mãezona assim, minha mãe é aquela mãezona que prepara a comida que eu gosto, prepara aquele banquete. Minha mãe prepara o melhor lugar para eu dormir. Minha mãe lava minha roupa do jeito que só ela gosta de lavar. Minha mãe prepara a comida do jeito que só eu gosto de comer. Minha mãe faz de tudo por mim, e eu faço tudo por ela. Minha mãe me liga todo dia, se deixar ela me liga. Todo dia ela manda figurinha: bom dia, meu filho, bom dia, como é que você está? Às vezes não respondo, às vezes eu respondo, estou bem e tal, puxo o papo. Mas daquele momento em diante eu aprendi que eu tinha que dar mais valor para minha mãe. Abre a tua Bíblia em Provérbios capítulo 1, verso 8. Abre a tua Bíblia aí, Provérbios capítulo 1, verso 8. Abre aí. Gurizada, eu quero deixar uma lição com você nessa noite. Repito, eu sei que essa é a época de maior conflito de vocês com os pais. Eu também fui adolescente. Eu sei que nessa época parece que a gente não se entende direito. Parece que a gente não fala a mesma linguagem. Mas a Bíblia já dizia assim, Provérbios 1, verso 8 e 9. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e nunca despreze a instrução da sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça, serão um colar para o teu pescoço. Tem uma outra versão que diz assim, obedeça aos conselhos de seu pai, nunca deixe de lado o que aprendeu com sua mãe, porque essas coisas darão a você grande valor e importância. Se hoje eu sou o homem que eu sou, se hoje eu procuro ser um bom marido, se hoje eu procuro ser um bom pastor, se hoje eu procuro ser um bom professor, é porque eu devo isso aos meus pais. Se hoje eu me preocupo com as finanças da minha casa, se hoje eu tento controlar os meus problemas, se hoje eu tento ter uma vida harmônica com a minha esposa, eu devo isso aos meus pais. Se hoje eu tenho uma faculdade, se hoje eu tenho uma pós-graduação, eu posso estudar, eu devo isso aos meus pais. Eu sei que essa é a época que a gente não fala a mesma língua. Eu sei que, quem sabe, eu estou falando com algum adolescente que está com raiva dos pais. Quem sabe alguém está me escutando ali na rede social, está escutando porque o pai obrigou a assistir o culto do lado. Mas eu vou repetir o que eu já disse. Depois que eu quase perdi a minha mãe, eu realmente entendi que eu precisava dar muito mais valor para ela. A minha oração é que você não tenha que passar pelo que eu passei. A minha oração, gurizada, é para que você não tenha que um dia quase perder os teus pais, para você entender quanto você ama eles. O nosso amor não pode ser baseado no medo de perder.
O nosso amor para com eles não pode ser baseado nos conflitos que a gente tem, porque às vezes a gente não fala a mesma linguagem, mas ele tem certeza que quando ele te diz um não, ele te diz um não porque ele sabe o que é melhor para você. Por isso, dá valor para teus pais, ouça o que eles têm para falar, sabe? Senta com eles, abre o coração, abre o jogo. Se você estiver passando por algum problema, a melhor pessoa para você contar os seus segredos são os seus pais. Se você estiver sofrendo alguma coisa, a melhor pessoa para te ouvir são os teus pais. Se você arrumar um namoradinho, uma namoradinha, se você arrumar um paquera, a melhor pessoa para te dizer se é a pessoa certa ou não para você são os teus pais. Sabe por quê? Porque ninguém nesse mundo te ama mais do que os seus pais. Ninguém nesse mundo dá mais valor para você do que os seus pais. Quantas vezes eu vi a minha mãe abrir mão de comprar uma roupa bonita no final do ano para comprar uma roupa melhor para mim ou para minha irmã? Quantas vezes eu não vi a minha mãe abrir mão de alguma coisa que ela queria muito para casa, para que eu e minha irmã tivesse uma coisa melhor, uma roupa melhor, um calçado melhor, um material escolar melhor. Vou repetir o que eu estou te dizendo: ninguém nesse mundo te ama mais do que os teus pais. Ouça o conselho da Bíblia, ouça a instrução do teu pai. Não deixe de lado o que tua mãe te falou. Não deixe que você tenha que passar pelo medo da perda para você dar valor para eles. Não tenha que passar pela situação de vê-lo num hospital, de vê-lo acamado, de vê-lo sofrendo, para você dizer assim: pai, eu te amo. A nossa frase do eu te amo não tem que ser somente nos momentos tristes. Quando você era criança, você dizia eu te amo para os seus pais todo dia. E por que quando a gente é adolescente a gente para de dizer isso? Quando você era criança, você dava beijo na bochecha da tua mãe e do teu pai quando ele te deixava para o colégio. Por que você também não continua dizendo que ama, dando um beijo nele todos os dias? Eu tenho vergonha, pastor. Tudo bem, mas em casa não deixe de dizer para o teu pai que você ama. Não deixe de dizer para a tua mãe que você ama. Não deixe de dar valor para os seus pais. Ninguém no mundo te ama mais do que os teus pais. Eles fazem de tudo por você. E sabe uma coisa bonita que eu estou vendo nessa semana, aqui hoje, é que a maioria dos nossos adolescentes estão em família. Eles não estão sozinhos aqui, né? Então eu vou fazer um convite agora. O Levi vai cantar uma música. Enquanto o Levi estiver cantando, eu vou te fazer um convite. Dá um abraço no teu pai, agarra eles aí. Ou então, quem sabe, senta no meio deles, assim. Se tu tá com o pai e com a mãe, senta no meio dos dois, assim. Abraça ele, dá um beijo no coroa, diz assim: coroa, tua cabeça tem cabelo branco, mas eu te amo. Ô coroa, eu sei que às vezes a gente se estranha um pouco, mas eu te amo. Enquanto o Levi estiver cantando, dá um abraço no teu pai. E você que está em casa, olha aqui para mim agora. Presta atenção. Vai lá no teu pai, dá um abraço nele. Chama a tua mãe e diz assim: mãe, vem cá só para terminar aqui o culto. Assiste aqui comigo. Senta aqui do meu ladinho, vamos lá. O pastor vai já orar pela nossa família, então senta aqui. Enquanto o Levi estiver cantando, enche o teu pai de beijo aí, cara. Enche a tua mãe de beijo. Dá um cheiro no cangote dele. Mostra que ama. Eu queria que minha mãe estivesse aqui agora. Domingo a gente estava no programa das mães. Aí minha esposa disse assim: ai, que saudade da minha mãe. E eu também sinto saudade. Você tem a oportunidade de estar com teu pai aí do lado. Dá um abraço nele enquanto o Levi canta. E tenta dizer assim: pai, eu te amo. Eu sei que às vezes eu não digo isso, mas eu te amo muito. Comendo lavagem jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom,
de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo, tudo. Mas de longe me avistou, correu e me abraçou. Uma festa preparou. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo, tudo. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo que o ego roubou. Amém. Amém. Tenha certeza que se tem alguém te esperando de braços abertos toda vez que você errar, são os seus pais. Fique em pé agora que eu quero orar por você. Mas fique abraçado aí com a tua família. Ô paizão, abraça teus filhos aí. Ô filhinha, dá um cheiro aí na mãe, no pai. Você que está em casa, aproveita aí a oportunidade, faz isso. Chama o pai, vou orar por você agora. Nunca deixe de dizer que você ama teus pais. Mãezinha, eu sei que a senhora está me ouvindo aí agora, eu sei que a senhora está me assistindo. Dona Elza, te amo. A senhora é a mulher mais importante da minha vida. Minha esposa também, mas minha mãe é minha mãe. Te amo, viu, mãe? Sei que a senhora está me assistindo aí agora. E nunca deixe de dizer para os seus pais que você ama eles, viu? Nunca deixe, o adolescente, o jovem, nunca deixe de dizer para o teu pai que você ama ele. Possa ser que um dia você não vai ter lá ao teu lado e você vai sentir muita falta dele. Os melhores conselhos são os deles. Não tem ninguém nesse mundo que conheça você mais do que ele. Quando minha mãe diz que não, eu entendo até hoje que é não. Eu tenho um problema, sabe para quem que eu ligo hoje? Meu pai. Pai, eu quero fazer uma conta assim, o que é que o senhor acha? Eu peço conselho para meu pai. Eles me amam e eles cuidam de mim até hoje. Eles vão continuar te amando. Fecha teus olhos. Papai do céu, que linda essa cena que eu estou vendo agora, Pai. Diversas famílias aqui na igreja central de Curitiba abraçados. Filhos abraçados com os pais, mãe abraçado com filha. Quem sabe, quem está me assistindo agora também está abraçado com seus pais, com o pai, com a mãe. E Pai, a gente às vezes briga tanto. Nossa, às vezes a gente entra em tanto conflito, a gente não se entende, a gente não se fala direito, a gente não tem a mesma linguagem, parece que as coisas são tão confusas. Mas Pai, que nunca deixe de existir o amor. Que esses adolescentes e juvenis possam sempre ouvir os conselhos dos seus pais. Que essas mães e pais aqui presentes continuem sendo os homens e mulheres mais sábios desse mundo, para guiar os seus filhos no caminho rumo ao céu. Eu sei que não é fácil para os dois lados, mas eu tenho certeza que um cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil assim. Une cada família que está me ouvindo nesse momento.
fortalece os laços e vínculos de amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amanhã, 7h30, estou aqui. E amanhã minha esposa vai terminar de contar a história, prometo. Ela vai contar o final da nossa história. Então você que quer continuar ouvindo ali a nossa história, vem amanhã 7h30, chama o teu amigo. Tem um lanchinho ali, às vezes antes do culto, 6h40 ali embaixo. Você pode chegar ali com tua família, aqueles que estudam à tarde principalmente, às vezes vem direto do colégio, tem um lanchinho lá embaixo. Hoje a gente tinha uma sopinha deliciosa, tinha uns pãezinhos, um patê. Venha você. E você que está me assistindo, 7h15, a gente começa a conversar, bater um papo. Te espero. Deus abençoe a todos, boa noite.